Bom, pessoal, então agora eu voltei aqui para o Excel, né? A gente acabou de fazer a dedução dessas três equações que estão destacadas em vermelho aqui embaixo, ó. Copiei elas aqui no meu Excel. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o ácido monoprótico, né? Lá eu tinha escolhido um ácido monoprótico e agora aqui eu escolhi um ácido diprótico. Eu escolhi esse daqui, ó, o 1,3-dihidroxibenzeno. É esse ácido aqui. Ele pode perder esse íon H+, aqui, vai embora como íon H+, né? E esse hidrogênio vai embora também como íon H+, certo? Então é um ácido, um dos exemplos de ácido diprótico, um ácido fraco. A primeira constante de ionização desse ácido é 5 vezes 10 a menos 10, e a segunda constante de ionização é 8,7 vezes 10 a menos 12. Lembrem aquilo que eu disse, ó? Sempre os valores, as sucessivas constantes vão sendo números cada vez menores, né? Certo? Bom, deixa eu seguir aqui na explicação. Bom, pessoal, aqui essa planilha, ela, claro, está um pouco maior que a que a gente viu no sistema monoprótico, mas é a mesma lógica daquela explicação, tá? Então aqui não é nada, nossa, que novidade, né? A única novidade é que agora é um sistema diprótico, e num sistema diprótico a gente tem três espécies. O ácido todo protonado, quando ele perde um íon H+, e quando ele perdeu os dois íons H+. Na real, a novidade é essa. Percebam que a planilha está muito parecida com a que eu fiz, né? A única diferença dessa planilha para a outra é que tem uma coluna a mais aqui, ó. Na outra, a gente tinha só o ácido com um H+, e ele sem um H+. Agora a gente tem o ácido com dois íons H+, com um e sem nenhum, certo? Então eu vou com mais calma aqui explicando passo a passo a minha planilha, né? Primeira coluna, coloquei variáveis de pH e arbitrariamente eu fui digitando os valores do 1 até o 14, certo? Beleza. Então é aquele mesmo esqueminha, né? É como se a gente imaginasse preparando 14 Becker lá na bancada, um do ladinho do outro, e a gente deixa cada um desses Beckers aqui com uma solução em que o valor de pH fique nesse jeito aqui, certo? E aí a ideia é essa, jogar o mesmo ácido 1,3 de hidroxibenzeno em cada um dos Beckers e ver em cada Becker qual da espécie do ácido predomina, certo? Essa aqui é o raciocínio, digamos assim, né? É para isso que a gente estuda essa parte aqui da matéria, né? De os diagramas da espécie dos ácidos ou bases fracas. Bom, segunda coluna, então, eu faço uma concentração de íons H+, né? Aí eu já expliquei também no vídeo anterior lá que se eu sei o pH e quero achar a concentração de íons H+, basta fazer a função oposta do menos log, né? Que é nada mais do que fazer 10 na menos o valor do pH. Então, eu cliquei nessa célula aqui para vocês enxergarem aqui em cima, aqui no Excel, ó, que o que está sendo feito nessa célula é simplesmente o cálculo de 10 elevado na menos o valor numérico do pH, certo? Então, isso vai me dizer a concentração de íons H+ na solução. Então, eu fiz esse cálculo nessa célula. Percebam que eu não travei a informação do A3 ali, né? Porque depois eu peguei essa célula aqui, botei o mousezinho aqui, copiei ela e arrastei até o final. Então ela está fazendo sempre o menos log do que está escrito aqui do lado, à esquerda, certo? E isso nada mais é do que a real concentração de íons H+ num becker que esteja pH 1 ou pH 2 e assim vai, tá? Beleza. Na terceira coluna aqui, eu já começo a fazer o cálculo da fração da espécie do ácido toda protonada. Beleza. Qual que é a equação que eu vou usar aqui para calcular a fração dessa espécie? A equação matemática é essa daqui, que está em destaque aqui embaixo. Ó. Então perceba, pessoal, que aqui nessa célula, aqui, eu até já cliquei nela, eu vou clicar lá em cima para ficar mais fácil de achar as coisas. Percebam que toda a equação matemática aqui, eu coloquei ela lá no Excel. Isso aqui a gente é que faz, né? Então, aquele mesmo esquema que eu já ensinei bem no início da disciplina. Quero mandar o Excel fazer cálculo, eu digito igual, né? Que aí ele entende que ele vai ter que calcular. E aí vejam aqui, ó. Concentração de íons H+ ao quadrado. Olhem lá, ó. B3 elevado ao quadrado. O que é o B3? Está aqui, ó. Concentração de íon H+ elevado ao quadrado. Dividido. Aí é dividido por toda essa conta aqui debaixo, né? Então, por isso que eu abri um parênteses aqui para fazer toda a conta e depois pegar o B3 e dividir pelo que deu lá embaixo, né? Então, por isso que eu abri um parênteses ali. E aí vejam aqui, ó. Concentração de H+ ao quadrado. Olhem lá. B3 elevado ao quadrado. Mais. Tá aqui, ó. Mais. Aí eu abri até outro parênteses aqui. Por quê? Porque aqui
eu tenho que somar com essa continha que é um multiplicado pelo outro, ó. Então vejam aqui que eu botei, ó, H mais vezes Ka1. Então olhem aqui, ó, o B3, que é o H mais, vezes, em vermelhinho ali, o IJ3. Estão vendo ali? Que é o Ka1, certo? E aí fechei esse parênteses aí. Aí depois que eu fechei o parênteses, eu botei mais um mais. Ó. Por quê? Porque agora eu vou somar com essa outra continha de vezes aqui, ó. E aí então, ó, mais, abrir parênteses, né? E aí mandei fazer o Ka1 vezes o Ka2. Estão vendo ali, ó? Em vermelhinho é o Ka1 e em roxinho o Ka2. Aí fechei esse parênteses aqui e depois fechei um outro parênteses também. Porque aí, fechando esse outro parênteses, eu estou fazendo a conta de a concentração de H mais ao quadrado dividido por tudo que está aqui embaixo. Prestem muita atenção nos parênteses, né? Eu brinco que o Excel é burro, né? Ele não sabe a ordem correta de fazer as contas. Se tu digita tudo sem parênteses, ele fica fazendo em linha, assim, ó. Ele faria esse aqui ao quadrado e ia dividir por esse, mas depois ele ia somar com esse, que depois ia multiplicar por esse, entendeu? Ele ia fazer em linha os cálculos, ia dar tudo errado. Então a gente tem que mostrar para o Excel quais são as prioridades de cálculo. E as prioridades são os parênteses, né? E quando a gente faz no Excel, eu até já expliquei isso, né? Ele facilita muito a vida da gente, porque ele bota os parênteses com cores diferentes para mostrar qual parênteses está fechando com qual, né? Tipo aqui, ó, se está em vermelho, ó, esse fecha com esse fecha com esse. Tá vendo um pretinho aqui? Ele tá pretinho ali. Tem até uma barbada que quando tu digita o parênteses, ele dá uma piscadinha assim, depois ele diminui. Eu vou apagar esse parênteses aqui e vou fazer ele de novo. Olhem para a tela lá. Eu vou botar um parênteses. Vocês viram que ele piscou em negrito? Olhem aqui, ó. Bota o parênteses ali, ó, ele dá uma piscadinha em negrito e depois some. Para te mostrar com quem que ele tá fechando, né? Não só a cor, como logo que tu digita, ele dá uma piscadinha assim quando tu digita. Bom, então eu fiz essa equação matemática aqui, é ela que foi colocada aqui nessa célula. Travei as informações onde tem que ser travada, né? Que são as informações que pegam os KA aqui. Eu não posso deixar essa informação solta, senão se eu arrastar o cálculo, ele vai ficar arrastando isso e vai dar tudo errado, né? E só deixei destravado a informação da concentração de H+. Dou um Enter, ele fez o cálculo ali, e aí como eu travei tudo que tinha que travar, eu arrasto o cálculo, e aí ele faz o cálculo sempre pegando as concentrações em H+, que estão aqui à esquerda, certo? Então percebam que eu acho que não preciso demorar tanto tempo explicando isso aqui, né? Porque quem pegou já a explicação do vídeo anterior, que era um ácido monoprótico, nós estamos só fazendo a mesma coisa aqui para um sistema diprótico. O que dificultou aqui? Dificultou porque vai aumentar uma coluna e também dificultou porque as equações estão um pouquinho maiores, né? Mas como eu imagino que vocês já devem ter pegado o Excel de vocês, deram uma treinada, montaram o de vocês, né? Não tem dificuldade nenhuma, aqui é só um passinho a mais, né? Aumentou o tamanho das equações só, né? Então aqui, pessoal, na quarta coluna, eu fiz o cálculo da fração do ácido que perdeu um íon H+. Percebam que é essa a fórmula, né? A equação matemática, melhor dizendo, né? A equação matemática para calcular essa fração desse ácido aí que perdeu um íon H+. Eu vou clicar aqui embaixo e vocês vão ver que toda essa equação matemática, ela está ali em cima. Olhem só. Ka1 vezes H+. Olhem lá em cima, ó. O H+ está aqui e o Ka1 está aqui em vermelhinho. Ó. Dividido, aí tem toda aquela conta lá debaixo. Ó. Abrir parênteses. H+ ao quadrado, está ali, ó. O B3 ao quadrado. B3 é o H+, né? Depois mais o H+ vezes o Ka1. Aí tá ali, ó, o B3 vezes o K1. Pessoal, uma coisa que eu vou comentar aqui, que depois vocês vão pegar a manha e vão ver que cada vez que a gente deduz as equações matemáticas, acho que isso aqui eu não tinha falado, mas depois que a gente deduz as equações matemáticas, a gente percebe uma coisa. O divisor da conta, ele fica sempre igual. Prestem atenção aqui nesse divisor, ó. H+, H vezes K1, KH2, KH1. Estão vendo ali, ó? Tá igual nas três, ó. Então, na real, nessas equações aqui, só o que muda é a parte de cima. Então, por exemplo, quando tu já fez a equação aqui do lado, tu pode iluminar a equação e colar aqui do lado, e depois tu só corrige, entenderam? É um jeito de fazer até mais rápido, porque essa parte de baixo da conta aqui está igual. Ó. Então, é bem tranquilo. É que eu não tinha falado isso, né? Até vou voltar naquele que a gente já fez, ó. Esse aqui é o que a gente já fez, né? Olhem aqui o divisor da conta. Vejam que os dois divisores são o mesmo. Perceberam? E isso vai valer para todos os sistemas, o diprótico, o triprótico e assim vai. Claro que vai mudar o divisor, é tipo aqui, ó, esse divisor aqui não é o mesmo divisor do diprótico. Mas o que eu quero dizer é que o divisor dos sistemas diprótico, os três são iguais, entenderam? Quando a gente tiver, por exemplo, um sistema triprótico, eu vou ter
4 equações matemáticas, mas nas 4 o divisor vai ser igual. Só que não é igual a esse, é claro, né? Mas vai ser igual, tá? Então, pessoal, ali aquela equação de cima, então, só muda essa parte comparando, deixa eu dar um enter aqui, ó, comparando essa equação aqui com essa aqui do lado, só o que muda é essa parte de cima, ó. O resto aqui de baixo é igual, porque olhem aqui, ó, tá igual, né? Então aqui está a equação para calcular a fração do ácido todo protonado, aqui está a fração para calcular a fração do ácido que perdeu um íon H+, só mudou essa parte de cima aqui, tá? Que é o K1 vezes H+, que está ali em cima. E aqui do lado é a fração do ácido que perdeu todos os íons H+. Vejam que só mudou essa parte de cima aqui também. Agora é Ka1 vezes Ka2. Olhem lá em cima como é que tá, ó. O azulzinho aqui, ó, o Ka2 vezes o Ka1. Estão vendo? Então só mudou essa parte de cima. A parte de baixo é igual, certo? Então bem tranquilo. Qual é outra dica que eu dei no vídeo anterior também? Para mim ter certeza de que os cálculos que eu fiz, arrastei e tudo mais, deu tudo certinho, eu faço tipo a minha prova real aqui, que eu chamei de teste. O que é o teste? Eu mando ele somar os 3 valores de frações das 3 possibilidades do ácido. E essa soma sempre tem que dar 1, né? Então eu mandei ele fazer essa conta aqui nesse pH e depois arrastei essa conta até o final. Vejam que está dando 1 em todos, né? Ou seja, tá certo os cálculos que eu fiz. Depois que a gente faz os cálculos, aí é aquele esquema que eu sempre digo. Eu já ensinei como é que a gente faz um gráfico desde o zero lá. E aí vocês vão fazer. Uma das linhas do gráfico, que é a linha em azul, é um gráfico onde as coordenadas do eixo x são os valores de pH e as coordenadas do eixo y, os valores da coluna do alfa do ácido todo protonado. Coluna C aqui, né? Esses que eu iluminei na tela aí. A linha vermelha, que é o ácido que perdeu os íons H+, as coordenadas desse ácido também são eixo x, valores de pH, e eixo y, esses valores aqui, certo? Já as coordenadas da última linha, a linha verde, o eixo x aqui de novo são as coordenadas de pH, opa, peguei um a mais ali, essas coordenadas aqui, e as coordenadas do eixo y são essas aqui, ó, certo? Então a gente coloca cada um por vez lá no gráfico, que nem eu ensinei no primeiro playlist lá. Eu comecei, bem como eu digo, é para uma pessoa que não sabia nada de Excel, né? E eu ensinei ela a conseguir fazer esse tipo de gráfico aí, tá? Então, feito o gráfico, tá aqui o gráfico bem bonitinho, pessoal. O que eu posso fazer de destaque desse gráfico? Aquele mesmo esquema. A gente tem 2 pontos no gráfico, em que esses pontos a gente não precisou nem calcular nada. Quais são os pontos? Eu olho na escala de pH o valor numérico do pKa, 9,3. Perceba que o 9 está aqui e o 10 está aqui. Então, o 9,5 é no meio aqui, 9,3 é um pouquinho antes do meio, né? Então, 9,3 é bem onde está a flechinha do meu mouse aqui, ó. Se eu subir com o mouse para cima, vocês vão ver que vai bater bem certinho na intersecção, estão vendo? Ó? E essa intersecção é bem quando... Opa! É bem quando o alfa aqui está em 0,5, estão vendo? A intersecção ali, ó, bem no alfa 0,5. Esse aqui é o primeiro ponto onde as curvas se cruzam. E um segundo ponto, que não precisa nem fazer cálculo nenhum, é olhar a escala de pH e ver aonde que está o valor numérico do segundo pKa, que no caso aqui é 11,06, um pouquinho depois do 11, né? Então olhem aqui um pouquinho depois do 11, se eu subir o mouse aqui, está aqui o ponto de intersecção, bem no valor onde o alfa é 0,5, né? Esse é o segundo ponto de intersecção, então. Quando a gente começa a trocar também de quantidades, né? Vai sair da quantidade do ácido que perdeu um íon H+, para o ácido todo desprotonado. Quando a gente monta esses 2 pontos da intersecção, aí a gente pode fazer aquele que eu chamo de fazer o rascunho do gráfico, né? Ou uma coisa é tu vir no Excel e fazer o gráfico bem bonitão, que nem esse, ou outro tu fazer um rascunho no caderno, que já é o suficiente para tu responder a minha pergunta lá na prova, tá? E aí o rascunho basta tu saber que para o lado esquerdo aqui do primeiro ponto predomina o ácido todo protonado. E à medida que a gente vai andando para o lado básico aqui, para a região alcalina, a gente vai começando a ter as espécies do ácido que vai perdendo seus íons H+, certo? Então acho que um vídeo só já é o suficiente para mim explicar. Percebam que eu estou gastando menos tempo para explicar coisas mais complexas, né? Só que essas coisas mais complexas elas vêm de uma sequência. Então já muita coisa aqui não era novidade para vocês. Eu acho que um vídeo só de 15 minutos é o suficiente, certo? Para explicar o sistema aqui de prótico. Qualquer dúvida a gente resolve depois, tá? Bom, vamos seguir então, porque agora eu vou fazer o rascunho desse gráfico aqui, sem usar o Excel, tá?